Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que está falando hoje sobre o plano diretor, na verdade aí as preguiças, né? E também como é que está ocorrendo na cidade, já que estão previstas audiências públicas no decorrer desses dias, né? Só para ter uma ideia, o cenário geral, né? O andamento aí das audiências públicas e oficinas a respeito do plano diretor, em cumprimento a uma decisão judicial, o IPUF retomou os trabalhos junto ao núcleo gestor, né? Para audiências públicas, para estabelecer aí o cronograma e a metodologia para a realização das 13 audiências demandadas pela decisão. Uma audiência geral, além de 2 audiências finais, totalizando aí 16 audiências públicas, finalizando com o envio do anteprojeto de lei à Câmara Municipal de Florianópolis, previsto para agosto de 2016. Os meus convidados vão me corrigir se eu estiver aí enganada, que é o senhor Flávio de Moura, representante do núcleo gestor, e o vereador Lino Pérez. É isso mesmo? Dia 16 de agosto é a previsão. Será que a gente consegue atender até lá? Não sei, nós temos um calendário que... Primeiramente, muito obrigada pela participação. Bom dia, boa tarde, bom dia a todos. Né? Nós dentro do núcleo gestor tivemos um planejamento de calendário para que a gente pudesse estar cumprindo com essa demanda judicial e retomar esse processo de discussão junto às comunidades do plano diretor, para que a gente possa estar apresentando à Câmara de Vereadores um anteprojeto que reflita a demanda das comunidades como um todo. Então, a gente espera que depois de 10 anos de discussão, efetivamente a gente consiga entregar um anteprojeto para a cidade, né, para que a cidade seja uma cidade de todos. Tá certo. Uma das discussões ocorre também em Ratones, né, que é a última fronteira com características rurais de Florianópolis e que também é uma preocupação da comunidade local, né, vereador? O senhor falava no intervalo com a gente a respeito disso e é uma preocupação de todos da comunidade que é participar dessas audiências públicas de fato para poder discutir essa discussão que já vem de anos, mas que quer a participação de fato da comunidade, né? Ratones não foge à regra. Então, em geral, acho que eu mesmo vivenciei desde de 2006 até 2012, representando a Universidade Federal de Santa Catarina, né, no núcleo gestor do plano diretor. O núcleo gestor esse sofreu 3 interrupções. Né? A primeira lá atrás, em 2010, 2008, na realidade, foi interrompido. Né? A prefeitura contratou uma empresa de fora, da Argentina, que foi o CEPA. Depois, nós conseguimos na Justiça restabelecer o núcleo gestor em novembro de 2011. Aí, no final da gestão Dário Berger, a gente conseguiu avançar novamente e depois, aí, com o atual governo, que restabeleceu o núcleo gestor, né? Depois ele está parado na gestão anterior, e aí ele durou muito pouco tempo. Foi junho, lembro, junho, julho, agosto, daquele 2013. E aí suspendeu de novo o núcleo gestor. E aí deu aquilo que já sabemos, já em outros programas já debatemos esse assunto, que foi uma peça muito mal feita, a rigor, eu acho que é um plano diretor aqui, não vou retalho, enfim. Aquilo chegou nesta casa legislativa aqui na Câmara de Vereadores, chegou a sofrer de 300 emendas, até chegou a quase 600, depois foi cortado, e foi a atual lei, que é a tal Lei 482 de 2014, que depois, ao longo de 2014, sofreu um processo de revisão também mal feito, com 21 reuniões. No caso, a gente debateu aqui na cidade, reuniões que disseram que a oficina eram reuniões. E depois, paralelo, tinha um outro grupo de notáveis, e tinha a indústria da construção, os arquitetos, enfim, o grupo que fizeram a OAB, fez uma revisão do texto. Mas isso aí também ficou parado tudo. E depois nós entramos digo, no sentido da sociedade, apoiando essa iniciativa, através do Ministério Público Federal, acionando, pedindo que restabelecesse o núcleo gestor e recuperasse, coisa que não foi feita desde aquela época, as audiências públicas distritais, as 3 audiências públicas combinando com a municipal. Isso nós conseguimos ganhar na justiça. Né? O setor da construção tentou ainda fazer um lobby em cima da justiça para que voltasse, já que está indefinido o núcleo gestor atual, que tem uma série de precisões, segurança jurídica, eles dizem, né? Que voltasse ao plano diretor lá, antigo, de 97, que é o que existia até então. Mas aí o movimento popular, vamos dizer, uma grande parte dos representantes, conseguiram acionar o Ministério Público Federal para que fosse o plano diretor de 2013, ali o de agosto, né, julho, agosto de 2013. E essa é a base, né, sobre a qual atualmente está se debatendo nos distritos. E não a Lei 482, que foi aprovada, que é a atual lei. Né? Nós ficamos recuados em 2013. Agora, esse 2013, que já bem claro também, que foi elaborado também de uma forma muito complicada.
porque ele também, porque lembra que a única vez que a comunidade de fato debateu foi em 2008, com as diretrizes da época. Depois de lá o CEPA veio, que é na época do Arenberg, sistematizou aquelas mais 2.000 propostas, em 32 macro-diretrizes, elaborou o plano diretor na época do Arenberg, depois suspendeu. O atual prefeito pegou aquela proposta do plano diretor, copiou grande parte aqui, fez uma cor de retalhos, e aí dispôs no núcleo gestor em julho de 2013, ali. E aí ele suspendeu o núcleo gestor, ele levou aquilo para a audiência pública e depois sofreu um monte de emendas. E surgiu a atual lei 482. Então tem que voltar a 2013, mas a 2013 também tem problemas. Mas por isso que as comunidades estão se apoiando nas diretrizes lá atrás, que ela aprovou, atualizando-as, e aí viu o que 2013 tem que avaliar, né, o que foi feito na época, antes da atual lei 482, que foi aprovada em janeiro de 2014. Mas como eu estava ali falando, vereador, a gente já vem trazendo essa problemática do plano diretor há alguns programas, né, há algum tempo, e também em algumas audiências públicas, né? E a demanda de Ratones é a demanda também de outras regionais, que é instrumentos urbanísticos, né? A preocupação em se manter aí os espaços verdes da cidade, né? E além da participação de toda a comunidade. Como é que o senhor vê que está esse embate agora, como é que está a tramitação das audiências públicas nesse momento? Elas estão ocorrendo e está havendo a participação de fato da comunidade, essa participação que eles tanto questionaram e que não estava sendo feita por conta deles? Eu penso que sim. Até foi uma surpresa para a gente depois de 10 anos, porque como é um processo muito batido, acaba às vezes desgastando a participação popular. Sim. Mas a gente está vendo que nas audiências que estão acontecendo, a participação está sendo massiva. E além das audiências, existem uma série de reuniões preparatórias que estamos fazendo justamente para que a gente possa levar a posição da comunidade nessas audiências e não posições individuais, né? E que às vezes tem pessoas que vão lá e colocam emendas específicas individuais. A ideia é discutir na comunidade, preparar essas audiências para que a gente possa lá apresentar uma posição da comunidade. Então, nós tivemos aí participação expressiva no Campeche, quanto no Sul, Rio Vermelho, então, que aconteceu algumas semanas atrás, e as outras audiências também têm uma previsão de bastante participação. Em Ratones especificamente, né, em 2008, nós aprovamos lá por unanimidade manter a característica rural. E nessas reuniões que estamos fazendo, né, dia 9 tivemos uma reunião, novamente ratificamos essa posição para que a gente possa estar mantendo essa característica do bairro. Mesmo porque é um bairro que hoje ocupa mais ou menos 11% da cidade, mas tem 70% de área protegida. Então nós temos o cuidado de tentar preservar esse espaço. Porque o plano de Florianópolis diz que é um plano verde, então a gente tem que preservar esses espaços. Mas, por outro lado, o plano não prevê, ou prevê muito poucos incentivos para as pessoas que preservam esses espaços. Então, você acaba tendo um choque econômico nesse processo, né? Então, você tem alguns incentivos para quem faz arte pública, por exemplo, tem uma série de outros incentivos, e para quem preserva esse espaço, hoje a gente não tem nenhum instrumento nesse sentido. Então, a nossa preocupação, além de manter tamanhos de lote e níveis de ocupação compatíveis com a nossa região, com o nosso ecossistema, também garantir dentro do projeto de lei um instrumento urbanístico que faça com que as pessoas prestem serviço ambiental. Então eu tenho um espaço lá de X metros, eu vou estar mantendo ele verde e vou estar de alguma forma tendo uma recompensa por estar mantendo ele verde, na forma como é feito em uma série de outros locais, por exemplo, em Minas Gerais, com relação às nascentes. Então existem já iniciativas nesse sentido, a ideia é buscar essa iniciativa e adaptar à realidade de Florianópolis. Porque para as pessoas, para as propriedades, onde você possa fazer um adensamento de gabarito, esse adensamento de gabarito precisa ser transferido em parte para as pessoas que estão preservando aquele espaço verde, que é tão importante para a cidade, quanto a mobilidade, o saneamento e a própria infraestrutura. Então nós temos que garantir isso no nosso, e a demanda de Ratones, ela fortemente vai nesse sentido, que isso é uma coisa que a comunidade já decidiu em 2008 e nesses dias, nessas reuniões preparatórias, nós estamos ratificando, e além de ratificar, nós estamos apresentando propostas concretas para que efetivamente isso venha estar dentro da lei. E a gente espera que com esse movimento grande da sociedade, com essas participações expressivas nas reuniões distritais que estão acontecendo, que quando esse projeto chegar à Câmara de Vereadores, os vereadores
tem a hombridade de ratificar a posição das comunidades e não simplesmente fazer mudanças pontuais em função de interesses específicos. A responsabilidade de fazer o projeto de lei é da Câmara, mas a gente espera que ele ouça a comunidade, a coletividade como um todo e não atenda interesses específicos dentro desse projeto de lei, para que não aconteça o que aconteceu no projeto de 482, né? Que houveram 600 e poucas emendas no primeiro e foram aprovadas, incorporadas ao plano mais de 300 emendas, que já desvirtuou um projeto que era ruim na época. Ficou deslocado ali, né? É o que a comunidade espera também, afinal de contas estão participando para que efetivamente sejam escutados, né? Se eles sejam levados em consideração. A gente vai continuar falando sobre o plano diretor e toda essa problemática que se arrasta aí por mais de 10 anos, além, é claro, da importância do núcleo gestor nesse papel durante essas audiências que estão sendo realizadas. No próximo bloco, não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Impressões, que está falando sobre o plano diretor e todos os trâmites que estão ocorrendo na cidade, né, por conta aí da retomada, né, das audiências públicas distritais, com acompanhamento, claro, do núcleo gestor. Para falar sobre esse assunto, eu estou com Flávio Demore, que é representante do núcleo gestor, e também o vereador Lino Pérez. Obrigada mais uma vez pela participação. No primeiro momento, a gente falava aí sobre a retomada dessas audiências, a participação, a importância disso, né? E também pincelamos ali a questão de ratones em si. Nesse bloco eu queria falar porque o senhor Flávio, o senhor falava sobre a questão, né, da preocupação das comunidades, né, de que a Câmara de fato respeite a vontade do coletivo, né, e não promova aí a inserção de emendas individuais do plano, né, como foi feito no primeiro momento de forma singular. Mas além disso também há uma outra preocupação do núcleo gestor, é que dada a lei está ali em efetivo, que tenha também a gestão e controle, né? Porque não é, o senhor falava no intervalo que não há por que ter a lei e depois não ter uma forma de monitorar isso, de fato ter o controle, né? É importante que tenha essa extensão até para que todas as solicitações e tudo seja de fato controlado de acordo com como está no plano diretor, né? Eu acho um capítulo muito importante da lei que às vezes as pessoas e a coletividade não têm uma visão clara, é a questão do capítulo de gestão e controle. Ou seja, a partir do momento que a gente define que tipo de uso, define os gabaritos, define as áreas, a implementação dela tem que ter uma fiscalização e tem que ter um controle, para que não aconteça o que hoje acontece. As pessoas fazem a revelia da lei, né? E a cidade ela começa a ter problema de mobilidade, ter problema de infraestrutura, problema de água, problema de luz, porque aquele espaço que foi dimensionado para um número X de pessoas acaba tendo 2 ou 3 vezes mais. Então, na lei é importante que a gente tenha instrumentos que dê transparência ao processo de controle, né? Que a gente lá em Ratones estabeleceu uma diretriz que a gente espera estar contemplada na lei, que a gente possa ter acesso através de algum sistema informatizado de todas as obras que estão acontecendo e que estão sendo aprovadas, para que o vizinho possa verificar se aquela obra que está sendo feita do lado efetivamente tem autorização do poder público, quem foi o responsável pela autorização, se está dentro do plano, se está dentro da lei. Ou seja, hoje a informática, a gente tem um geoprocessamento, a gente tem um cadastramento, então é possível fazer isso. Então nós podemos ter dentro da lei instrumentos que garantem a transparência do processo, porque aí a coletividade ela vai ajudar o município, o gestor, a fazer um controle efetivo das edificações e dos usos que a cidade está tendo a partir da lei. Porque não adianta ter no papel só, porque no papel a gente viu que se eu tiver... A prefeitura hoje tem falta de fiscais, nós temos poucos fiscais para fiscalizar todas as obras. Então nós temos que pensar de forma inteligente e propor um modelo que a própria população possa ser parceira nesse processo de controle. E também, com relação à gestão, ela ser coletiva através de do Conselho da Cidade ser representativo da sociedade como um todo, né? Então a gente propõe que os distritais eles possam depois fazer parte do conselho, né? Além de outros segmentos da sociedade, mas que eles possam estar participando e que o conselho possa ser deliberativo em algumas questões e não simplesmente consultivo, para que a decisão das alterações que poderão vir a ter no plano sejam decisões de um coletivo e não de uma pessoa, né? Ou não só do executivo. Então, essas preocupações que a gente tem com relação
o capítulo de gestão e controle, de forma que a gente possa ter na lei alguns instrumentos que efetivamente possam ajudar a organizar e planejar a nossa cidade de acordo com o que a lei estabeleceu. Agora, vereadora, esse é o papel dos papéis fundamentais do grupo gestor, né, que é mediar essas consultas, intermediar essas ações, para que elas, de fato, cheguem até o legislativo e possam, de fato, colaborar. Né? O núcleo gestor veio para isso e também foi uma luta da comunidade, porque também estava pendente, né, durante algum tempo. Né? Então, eu quero destacar que o núcleo gestor que se instalou, se restabeleceu, estava sendo bastante rápido, sabe? Com relação ao que foi, eu quero colocar que a atual gestão do prefeito, na parte do IPUF, né? Tem uma crítica em relação ao outro lado da prefeitura, que são os decretos. Sim. Já criticamos aqui, nós não tínhamos um governador aqui, mas nós temos que cancelar os decretos, o prefeito liberou, depois que a lei foi aprovada, arrepio da lei. Isso é outro problema que está acontecendo. Mas especificamente em relação ao IPUF, que é o Instituto de Planejamento Urbano, que está ajudando a coordenar, o núcleo gestor, está havendo uma espécie de bastante harmonia. Eu acho que isso é importante, está dando efetividade. Aquilo que se temia, porque se temia antes, né? Porque o assembleísmo, essa conversa sempre se fala contra processo participativo, né? Porque fica muito disperso, as pessoas falam de tudo, não tem objetividade. Né? Não, está sendo bastante objetivo o núcleo gestor. Eu como vereador, tenho acompanhado as reuniões, pouquíssimos vereadores acompanham, sem problema sério também. Mas assim, a gente tem acompanhado e realmente tem dado celeridade a metodologia, os cronogramas e tudo. Só quero fazer uma observação com relação a isso. Primeiro, é que estabeleceu um cronograma, esse cronograma espero que termine em agosto, mas não é uma coisa de cima para baixo, imposta, porque o Marcelo Cras, da Justiça, quer que o programa seja em agosto, por exemplo. Não, isso é um acordo do gestor para a Justiça. Se for o ponto de vista do prazo, já estourou o prazo há muito tempo, porque o Marcelo Cras deu 3 meses. Já passaram os 3 meses, a rigor, o prefeito sofreu uma multa. E se for levar a rigor, deve estar sob improbidade administrativa. Então, esse prazo que foi estabelecido até agosto, é um acordo da sociedade, isso é importante, com a prefeitura, é um pacto que se estabeleceu, mas assim, tem distritais, dos 13 que eu estou acompanhando, tem alguns distritais que estão muito atrasados. Passou muito tempo, vai ter que restabelecer. Então, por exemplo, o Rio Vermelho fez uma reunião muito fraca, não houve assistência técnica que se pediu, que o prefeito lá da assistência não houve, há problemas nos mapas, certo? Não há uma estrutura de mídia, por exemplo, para divulgar as reuniões. Por exemplo, a comunidade que tem bancado carro de som, ou divulgar nos bares, enfim, a divulgação a prefeitura tem que fazer. A prefeitura está gastando quase que nada disso aí. O Dário Berger gastou na época um pouco, nós reclamávamos na época, mas atualmente está gastando quase que nada, da divulgação, estou falando. Então, no Rio Vermelho está com problema, houve audiência pública no Rio Vermelho, mas aquilo é quase uma oficina, aquilo nem oficina, aquilo não foi uma audiência pública. Então, o Rio Vermelho apontou uma outra oficina depois da audiência pública, foi o contrário, entendeu? Onde na Costeira, eles vão fazer uma outra audiência, uma outra oficina, porque aquela não foi suficiente, dada a riqueza de debates que teve, muito bom, que eu acompanhei ontem, no caso da Costeira. E o Estreito também está com problema, a parte continental. Então, deu problema na Lagoa. Lagoa, por exemplo, o local que se fixou para a audiência pública não tinha problema de estacionamento. Então, ia dar um problema, o pessoal que caminha a pé, várias quadras. Então, eles adiaram para outra semana, certo? Então, tem uma série de problemas acontecendo, que é normal. Todo planejamento é dinâmico, certo? Então, eu só espero que o núcleo gestor também não fique uma visão, vou dizer, burocrática, rígida, né? Porque o Marcelo Cras disse, o Marcelo Cras não disse nada, tá? Ele quer que seja um pacto democrático. Se nós tivermos, eu falei isso aí com a direção, tivermos que adiar para 1, 2 semanas, 3 semanas, o programa, desde que o núcleo gestor pactue, não há problema. Só para dar na verdade, no planejamento que nós fizemos dos trabalhos do gestor, nós temos 2 momentos que a gente vai sentar e reavaliar o cronograma. Já está previsto dentro do próximo cronograma a possibilidade de reavaliar o cronograma em função do andamento das atividades. Eventualmente, a gente tem alguns precalços, nós precisamos de mais tempo das distritais, para todas as reuniões. A gente tem a possibilidade, no núcleo gestor, de fazer um replanejamento, porque isso já está previsto no nosso cronograma, né? Então, antes da audiência pública municipal. Isso. Agora, além disso, também outra preocupação, acho, principalmente das comunidades e quem vem participando das audiências distritais, relacionada às eleições que estão aí próximas, né? Como é que fica o andamento de cronograma, como é que fica a questão do plano diretor? Em época, já que teremos aí o intervalo das eleições, né? Como é que abala de alguma forma?
De alguma forma sim, mas eu acho que a gente tem que caminhar de forma independente. Na verdade, legalmente não tem nenhum tipo de problema. Só político. E é só um problema político, mas a sociedade é política. Né? Então, perto de eleições ou não, talvez esse plano, a ideia é que a gente encaminhe esse plano esse ano, para que a atual legislatura possa estar, de alguma forma, avaliando, mas isso vai depender do trâmite depois aqui na Câmara de Vereadores. Então, a gente, enquanto sociedade, tem que fazer o nosso papel, chamar a população para discussão, para apresentar suas propostas, para fazer a proposição do anteprojeto juntamente com a parte técnica da cidade, e a partir daí, o núcleo gestor, dentro do nosso cronograma, a gente vai acompanhar todo o trabalho do legislativo até a promulgação dessa lei. Então, o núcleo gestor ele não encerra suas atividades na entrega do anteprojeto. Nós temos uma última etapa que a gente vai acompanhar todo o processo de tramitação aqui na Câmara, e a gente vai estar mobilizando também a comunidade e a sociedade enquanto representante distrital, para que a comunidade também participe e venha a valer o que a gente estabeleceu enquanto diretriz, enquanto proposição das comunidades dentro do projeto de lei do plano diretor. Quer dizer, a rigor, o gestor vai até onde se instala o Conselho da Cidade. Sim. O Conselho da Cidade que vai depois... Sim, tocar em frente. Exato, eu tenho que ir até lá. Eu passo o bastão para o Conselho da Cidade que se instalado. E daí já está praticamente aí já tem uma promulgação da lei, e aí você já vale, porque dentro da lei tem a previsão do Conselho da Cidade, aí o Conselho da Cidade instalado, ele vai estar tendo essa função de intermediar, de se comunicar com a cidade, o Executivo e o Legislativo na questão do planejamento urbano. Bom, as audiências distritais ainda estão ocorrendo, né? Estamos dentro do prazo, por enquanto, e em agosto é o prazo inicial, claro, com a averiguação do Conselho Gestor, né? Os avanços, volto lá. Então, nós estamos com o nosso tempo estourado, vereador, e aí, então, a gente aguarda para que todos os processos sejam colocados dentro do prazo, que é agosto desse ano ainda, que por enquanto segue a todo vapor e com certeza vai alcançar o prazo definido. Nós encerramos o programa Impressões de hoje, que falou sobre o plano diretor, e voltamos numa próxima oportunidade para falar sobre os assuntos das cidades com vocês. Até lá!